bastante alegria, com bastante carinho. É sempre muito gostoso estar aqui no Rio de Janeiro, em especial nessa casa que representa aí um conjunto de casas e do movimento como um todo, que vai além dela no espaço físico, mas disso que nos une, nos aproxima ao nosso querido Mestre Jesus. A nossa ideia nesse momento de fala com vocês é de fato um convite à leitura de uma obra, um convite à reflexão dessa obra e mais ainda um convite a pensarmos como estamos realizando os nossos ideais espíritas, os nossos ideais nessa caminhada do Evangelho. A nossa referência aqui é exatamente conviver para amar e servir. Antes de tudo, é importante explicar que eu e mais dois colegas, o Reinaldo e a Sônia, o Reinaldo é de Belém do Pará, a Sônia é de Curitiba, no Paraná, mas nós três tivemos durante um bom período das nossas vidas residindo em Belém do Pará, onde não apenas conhecemos, mas convivemos com o nosso querido, saudoso e sempre presente Mário da Costa Barbosa. E o Mário, esse querido amigo, esteve à frente, não só lá, por diversas vezes esteve no Rio e por esse Brasil afora, não só como um grande palestrante espírita, mas como um grande sistematizador, pensador e, acredito em alguns momentos, como um visionário de muitas atividades, de muitas ações que nós desenvolvemos hoje. Então a intenção aqui é realizar um convite para vocês, para essa leitura e para essa reflexão, acerca do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho, que é esse material que nós vamos trabalhar com vocês, que foi recentemente, como o companheiro Edivaldo comentou aqui, editado e publicado pela nossa FEB, pela Federação Espírita Brasileira, e que tem gerado, para nossa alegria, muitos indicativos de identificação, de proximidade, mas como qualquer outra obra, também tem despertado críticas e penso que isso é importante também no sentido de que reflitam, né, com seriedade mesmo, aproximem-se das concordâncias, destaquem as discordâncias, para que possamos pensar, acompanhar conjuntamente. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pequena referência do Evangelho, até porque estamos num ano importante da sua edição, né? Colocamos ali os 150 anos do Evangelho, e gostaria de fazer menção ao prefácio. Eu tenho lido, relido, pensado, refletido muito sobre esse prefácio do Espírito de Verdade, onde ele diz, nessa abertura brilhante que nos convoca a todos, ele diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado
elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Quais são as nossas liras? Como é que nós podemos nos pensarmos, nos imaginarmos, usando a metáfora de um instrumento musical, o nosso corpo, os nossos sentimentos, o nosso próprio espírito? Penso que espaços como este, onde nós procuramos a palavra, mas muito mais do que a palavra direta, falada, é nesse espaço que nos encontramos, que reencontramos, que buscamos uma convivência diferenciada nas nossas vidas. Então penso que esse encontro de hoje, que já deu muito trabalho para que todos nós chegássemos aqui, de organização, de tempo, de dedicação, que nos dá trabalho durante o evento, porque por enquanto estão todos aí acomodados, tranquilos, mas depois nós vamos ter um momento de participação, né, maior. E espero que dê muito trabalho posterior a ele, principalmente, para que tudo aquilo que nós pudermos aprender, trocar, possamos levar nessa nossa caminhada. Mas quando ele fala dessas trombetas e nos convoca, né, nós vos convidamos a esse divino concerto, acredito que são momentos como esse que buscamos nos afinarmos em propósitos, nos afirmarmos em ideários, buscarmos uma sintonia, buscarmos aí um afinamento dos nossos instrumentos espirituais, para que efetivamente esta uníssona voz seja de fato um hino sagrado que se estenda, que repercuta de um extremo a outro do universo. E eu penso que essas palavras, elas têm um sentido muito profundo nas nossas almas, porque como nós, espíritos, neste planeta, estamos o tempo todo buscando uma afinação. E sabemos que com muita frequência desafinamos. Precisamos de ajuste. Precisamos de referências e de mestres que nos auxiliem nessa sintonia. Então, os eventos, os encontros, são momentos importantes. Tanto é que nos sentimos abastecidos e às vezes vamos às lágrimas, né? No sentido daquilo que nos proporciona, dessa sintonia com algo tão grandioso nesse universo, que a Márcia, de uma maneira gostosa e extremamente profunda, nos tocou fundo desde o início da sua fala, chamando atenção para uma caminhada, pensando na presença divina e da consciência que temos dessa presença nas nossas vidas, mas que como espíritos exige um esforço e uma caminhada, porque ela nos chama atenção que ao longo dessa pequena parte da história da humanidade que ela nos contou aqui, fazendo o recorte no campo dos direitos, com certeza muitos de nós estávamos formulando determinadas leis que hoje já não nos cabem mais. Estávamos de um lado onde o imperativo da desigualdade, da escravidão, da violência, eram referência para as nossas vidas. Buscar uma sintonia com a igualdade, com a liberdade, com a fraternidade, como ela nos esclareceu e nos instruiu profundamente aqui, exige um movimento de transformação em nossas vidas, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, que é o esforço nosso de cada dia, de todo instante de nossas vidas. Não é tarefa pequena. E cada um aqui sabe profundamente das suas dores, das suas dificuldades. E felizmente, quando esquecemos dela,
a força das coisas nos traz pequenos detalhes, mas às vezes situações que mexem e muitas vezes nos fazem rever as nossas próprias vidas. Tal a necessidade de caminharmos nessa direção. E é um pouquinho nessa caminhada, ainda fazendo referência ao Evangelho, que quando pensamos no conviver para amar e servir, quando nos é falado sobre o homem no mundo, nós encontramos a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. E penso que a presença tão marcante da caridade em todas as obras sistematizadas pelo nosso mestre Kardec, sob a orientação, a batuta, porque falamos dessa orquestra e dessa sintonia dos espíritos superiores, a caridade é este chamamento, é este convite, e que a Márcia lembrava com muita precisão, muito além da esmola, dessa doação material simples, a parte mais fácil dessa caminhada, mas talvez uma das mais duras formas de subjugação do próximo, porque cria muitas vezes uma relação de dependência e de alguém superior que dispõe a ela, e preserva essa relação diferenciada do ponto de vista de alguém que está superior, alguém que está inferior. A caridade exige a nossa presença integral. A caridade está presente naquilo que a Márcia chamou quando eu preciso doar o meu tempo. Mas não é um tempo cronológico, porque eu posso às vezes me entregar intensamente num sorriso, e aquele sorriso parece que toca profundamente uma pessoa, e foi uma fração de segundos. Mas às vezes nós precisamos estar juntos de um irmão, por horas a fio, pela necessidade que aquele irmão ou irmã traz, de uma presença amiga que lhe sustente naquele momento de dificuldade, de dor e de sofrimento. O chamamento à caridade implica esse contato com os semelhantes. E como diz aqui, são nas lutas mais árduas é que encontramos o ensejo de praticá-la. Mesmo que muitas vezes o nosso desejo de praticá-la ainda não seja imperioso às nossas vidas. Lembro muito do nosso saudoso Chico Xavier. A bondade personificada, por onde andava e caminhava, irradia essa bondade. Nós, muitas vezes, e aí não vou falar mais de nós, eu principalmente, há momentos em que a bondade se faz presente. Há momentos que eu consigo irradiar uma alegria, mas ela não é permanente da minha condição de espírito. Como algo que transcende o tempo todo e que está presente como uma prática constante nesse cotidiano e nessas nossas atividades. Faço essas referências no sentido de que a área da assistência social implica sempre o movimento em direção ao outro. Muitas vezes precisamos de um momento particular e isolado para fazermos o estudo, mas ele pode ser feito coletivamente. Muitas atividades são feitas individualmente. E mesmo que possamos dizer que
precisamos de apoio e de auxílio em momentos da nossa trajetória, a assistência social, ela nos força em direção ao próximo o tempo todo. Eu preciso me colocar diante do outro inteiramente e pensar também nesse outro, reconhecê-lo com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas necessidades, sejam quais forem. E o nosso querido Mário, muito distante de quaisquer personalismos, Mário era completamente avesso a isso. E uma colega dizia assim, é muito interessante, né? Nós pedíamos intensamente para que o Mário registrasse as suas ideias e nos proporcionasse um livro. E o Mário acabou não fazendo isso nesta vida, do ponto de vista de uma autoria própria, escrita. E ela dizia assim, o Mário nos deixa um livro, posterior ao seu desencarne, ele desencarnou em 90, escrito por alguns colegas que não fizeram nada mais do que recuperar suas ideias por meio de vídeos, palestras gravadas, poucos escritos e registros que ficaram de algumas palestras, de algumas atividades, de irmãos que transcreveram palestras. Mas o Mário conseguiu fazer uma caminhada muito importante. Sendo espírita e por dentro do movimento espírita, pensando a caridade, a assistência, como tão bem o fazia, mas também buscando uma vida pública intensa e ativa, com um potencial de reflexão e de proposição, que podemos assegurar, como muitos irmãos ainda reconhecem até hoje, que muitas das preocupações que ele nos ensinava nos anos 80, ainda antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda antes da promulgação da nossa querida Constituição, ele já nos insistia e firmava da importância dos direitos. Já nos fazia pensar o alimento como direito, o espaço das crianças e dos adolescentes de convivência como um direito, e sinalizava isso e levou essa concepção ao governo do estado do Pará, na época que estávamos lá, quando esteve à frente da Fundação do Bem-Estar Social do Pará. E deixando práticas e ideias que foram preservadas e incorporadas em todo esse processo. Mas o Mário também tinha uma capacidade muito grande de agregar pessoas ao seu torno e chamá-las ao trabalho, ao convívio, exatamente para que nesse convívio intenso do dia a dia pudéssemos reconstruir as nossas relações. Então há uma tarefa e um esforço individual importante que soa para cada um de nós como essa lira que nos chama logo no início do Evangelho. Mas há uma obra coletiva que precisa ser feita e precisa ser construída. E quando entramos nesse campo religioso, às vezes é muito difícil, porque a nossa ideia de religião muitas vezes ela está sintonizada fortemente com a ideia de salvação. E aí fica muito mais perigoso. Porque às vezes adentramos a casa espírita buscando, diante das dificuldades, uma salvação. E uma salvação que parece mágica. Uma salvação que parece que vai vir de uma maneira que vai cair sobre nós. E ao longo do tempo, a própria casa espírita vai demonstrando, pelo estudo, pelas orientações, pelo atendimento espiritual, pelo trabalho assistencial como um chamamento às tarefas em direção ao próximo, que é necessário uma reconstrução dessa caminhada, para fazermos melhor aquilo que não fizemos tão bem ontem e que talvez não tenhamos feito em tantas outras vidas. Mas esse esforço é um esforço que implica uma construção coletiva. E Mário sempre tomava como referência
duas figuras muito ímpares na sua trajetória, e que não tem como falar do Mário sem pensarmos nestas duas companheiras. Nossa querida poetisa do Espiritismo, tão bem trabalhada, nas psicografias por Divaldo, quando ela diz que o Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Esta chamada para o Evangelho, onde uma vida tocou profundamente outras vidas, iluminando-as para que elas tocassem tantas outras vidas, é a mensagem da Boa Nova. Aquele sermão tão lindo, se lembrarmos do sermão do monte, da montanha, aquele convite que até hoje nos toca profundamente, não é um convite de palavras que se soltaram ao vento, mas a Boa Nova é a prática do Evangelho, é a vivência do Evangelho. É que esta vida de Jesus nos toque profundamente, nos ilumine, para que possamos repensar as nossas próprias vidas, se não com os outros irmãos que estão conosco. E a nossa querida Benedita Fernandes, que também, vivendo intensamente, uma trajetória muito dura, porque durante muito tempo, ela foi considerada uma louca de rua. Durante muito tempo perambulava pelo interior de São Paulo, até que foi acolhida numa casa espírita, teve o atendimento espiritual necessário e se tornou uma das maiores referências na construção de uma obra a crianças e adolescentes que se perpetua até hoje. Buscando conviver efetivamente com tantos irmãos. E num dos textos também psicografados por Divaldo, Benedita Fernandes diz: urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da terra sofrida destes dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, experiência, hábitos e fé racional. Estas duas figuras, que representam também um sentido forte da mensagem do Evangelho, como prática do amor, era expressado como Mário constantemente fazia com nós todos. Como é que a minha vida está se entrelaçando com outras vidas? E o Mário constantemente não nos falava sobre o Evangelho apenas, mas ele dizia exatamente isso com frequência. Nos questionava o tempo todo. Lindo o que você disse. Como você tem feito no seu cotidiano a partir dessas referências? Como é que você está utilizando essa referência com o seu filho, que me parece que você tem tantas dificuldades? Como é que você torna essas palavras coerentes com aquilo que você vem fazendo na casa espírita? Como é que nós andamos entrelaçando as nossas vidas com essas vidas? E nesses últimos dias, antecedendo esse evento, nosso grande amigo aqui, Edivaldo, nos trazia já algumas interrogações, algumas reflexões, e numa das mensagens, já propiciando um diálogo entre nós, ele nos chamava a atenção para a questão 766 do Livro dos Espíritos, da Lei da Sociedade, onde é feita a pergunta: a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, e
todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ora, quando faz essa afirmativa, a palavra aqui é exatamente a vivência do Evangelho. E se pudermos simplificar ainda mais, é a prática concreta do amor. Como é que temos construído, praticado este amor em nossas vidas? Tem horas que é um desafio imenso, parece que ele está distante de nós. Mas naqueles momentos que está tão distante, é quando sentimos profundamente, quando somos acolhidos por um irmão. Mas há momentos que sentimos que ele está tão próximo, que eu digo, puxa, hoje eu fui capaz de sentir a grandiosidade desse amor que nos move e nos toca, pois consegui estabelecer um vínculo, um momento de graça, de gratidão, por estar junto com alguém tão querido. As reflexões que nós trazemos no texto Conviver para Amar e Servir, acompanham 4 indicativos que o Mário insistia muito que eram importantes para nós. A verdadeira caridade, o benefício para aquele que a pratica, a construção da nova sociedade e a transformação do mundo pela educação. A ideia de caridade é exatamente esse movimento pulsante que nos aproxima do outro e que nos faz, num caminho mútuo, não é um movimento apenas de ida ao outro, mas é um movimento onde eu me aproximo do outro, o outro me toca e me faz repensar as minhas próprias atitudes. É um movimento de mão dupla, onde vamos e voltamos o tempo todo, como uma construção, onde o benefício maior não está naquele que recebeu, aparentemente, um benefício naquele instante. Muito mais pela oportunidade que nos foi concedida de aprendermos com o outro, de aprendermos com o próximo, portanto, o benefício para aquele que a pratica. Uma das colegas hoje que está à frente do trabalho que nós fazemos aos sábados com a população em situação de rua no centro de Florianópolis, na Associação Espírita Fé e Caridade, hoje é uma das colegas que consegue, talvez com maior capacidade, estar junto dessa população. O vínculo e a relação que ela tem com estes irmãos, que todo sábado à tarde estão com ela, é impressionante. O calor, a amizade, a confiança. E numa conversa que tivemos um tempo desses de avaliação dos trabalhos, ela com a maior tranquilidade, naturalidade, disse assim: hoje é assim. Há pouco tempo atrás, eu não suportava esses irmãos. Quando via de longe, sentia medo e às vezes repugnância. Mudava de lado de rua. Saía da proximidade deles. Isso me incomodava tão profundamente, me constrangia tanto, que eu resolvi enfrentar essa dificuldade. Pois eu sou espírita, ela dizia. E foi aí que ela se engajou no trabalho com a população em situação de rua. E em pouco tempo, ela foi capaz de transformar, e hoje ela diz e dá o exemplo com tanta tranquilidade, de algo que nós mesmos ficamos surpresos, porque essa fala dela não se encaixa mais naquele espírito. E quando comentava isso, qual foi o benefício da caridade na vida dela, na vida daqueles irmãos? Mas ela não seria o que é hoje sem essa relação de proximidade construída com dificuldade. Mas não fez isoladamente. Essa transformação existencial da sua vida, da sua consciência, como lembrava a Márcia,
implicou uma nova forma de relação com estes irmãos. No sentido de construir, sim, novas formas de sociabilidade, novas formas de relação, a construção de uma sociedade da qual ela fazia parte, de repugnância, de distância, de isolamento, mas não, uma sociedade que seja movida pela igualdade, pela liberdade e pela fraternidade. Isso implica uma transformação profunda da educação de nossos espíritos. São 4 referências fundamentais para pensarmos intensamente como está esta palavra concreta do amor em nossas vidas. E no texto, nós trouxemos uma das grandes reflexões que o Mário fazia com frequência nas suas palestras sobre a parábola do bom samaritano. E não vou reproduzi-la aqui para vocês, ela está não só contada no Evangelho, mas refletida com as próprias palavras do Mário no livro. Mas ele chamava a atenção que este movimento que fazemos em direção ao próximo, daqueles irmãos que encontraram aquele ali caído, implica uma dimensão afetiva, uma dimensão pedagógica, uma dimensão política, como tomada de decisão, como preocupação com o outro. E quando falamos em política aqui, esses dias participava de uma atividade espírita e um irmão, mas você está falando de política, né? Como se a política fosse a política partidária em si. E muitos irmãos espíritas militam, são filiados a partidos. E tomara que consigam levar os ideais espíritas para dentro do partido político. Mas falamos da política aqui como um enfrentamento da sociedade que vivemos, da tomada de decisão e das escolhas morais que fazemos no nosso dia a dia. Essa tomada de posição moral, essa escolha, esta decisão e a ação que resulta é uma atitude intensamente política. E faz parte das nossas vidas. E um outro irmão questionava, mas essas dimensões afetiva, pedagógica e política não estão reduzindo muito aquilo que o Espiritismo nos traz em grande profundidade e esclarece que é a dimensão espiritual? Sim. Então passamos a acrescentar, porque em nenhum momento o Mário abriu mão ou abre mão dos fundamentos do Espiritismo. Pelo contrário, a presença desses fundamentos é referência da nossa atividade diária e cotidiana. Mário costumava dizer que Kardec seja referência a todo instante em nossas vidas, assim como Jesus. Porque ele foi capaz de nos auxiliar a pensar o nosso tempo à luz do Evangelho, dando outras dimensões e trazendo esses elementos. Quais são as referências que nós trazemos como ideal para lembrar o Leon Denis? E são com estes fundamentos que gostaria de contar para vocês, num pequeno momento, numa pequena passagem, de uma experiência que tivemos ainda junto com o Mário. Trabalhávamos numa casa espírita ainda existente, que se chama Vinha de Luz. E foi no Vinha de Luz que muitas das experiências acerca da metodologia do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho se fez presente. Anteontem estava em Belém por uma atividade profissional, mas reencontrando os irmãos espíritas que atuam ainda, um deles tinha voltado do Vinha de Luz tinha passado por lá à tarde, nós nos encontramos à noite, e ele disse assim: Helder, nem lhe conto quem eu encontrei ontem no Vinha de Luz andando por lá. Eu falei, quem? Popó. Eu vou falar os nomes, porque vocês não vão saber quem é mesmo.
Popó. Eu falei, Popó ainda anda por lá? Anda, com seus 2 filhos, e disse para mim ontem, o mais novo, ele vem para cá, nem que ele não queira, eu trago ele aqui. E esse irmão hoje já com filho, e são 3 filhos que ele tem, ele me contou, era um daqueles meninos que ia ao Vinha de Luz, tudo que vocês podem imaginar. Na época ele deveria ter uns 12, 13 anos. Tudo aquilo que vocês podem imaginar que uma criança nessa idade possa fazer, esse era o Popó. Mais ou menos esse. No Vinha de Luz, durante os sábados de manhã, o Vinha de Luz é uma casa espírita que fica num dos bairros mais populosos de Belém do Pará, chamado Guamá, um dos bairros mais violentos e mais pobres, embora muito próximo do centro. Hoje já mudou completamente, já foi urbanizado, tem ruas, né? Felizmente a sociedade muda, se transforma, mas nos anos 80 era muito difícil. Dia de chuva, pouca chuva ou muita chuva, só se entrava dobrando a calça ou de bermuda, atravessando quase que um mangue para chegar no Vinha de Luz. Uma casinha pequena que hoje cresceu, recebíamos as crianças, os adolescentes, desde uma faixa etária pequena, 4, 5 anos, até 18 anos nós recebíamos na casa. A partir dessa idade, nós tínhamos outras atividades com eles. E havia uma característica muito interessante no Popó, porque nós dividíamos, isso foi ao longo do tempo, eu não vou contar toda a história aqui, mas ao longo do tempo nós fomos criando atividades, eram várias salas onde as crianças chegavam, se deslocavam para essas salas, e tinha uma sala de teatro, uma sala de argila, uma sala de música, uma sala de corte e colagem, que nós chamávamos, um grupo de esporte. Então elas chegavam e já iam para as salas onde nós as recebíamos, conversávamos um pouco naquele momento de chegada, de agitação, servíamos um café. Obviamente que o Popó não fazia esse caminho. Ele passava por todas as salas, ele mexia com todos os evangelizadores, e depois que ele deslocava uns 2, 3 para tentar convencê-lo a ir à sala, é que ele ia à sala. Então era um pouco diante dessas dificuldades que nós lidávamos com esse irmão hoje tão querido. A última vez que eu tive com ele, alguém bateu nas minhas costas assim, ei, 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 eu virei assim, ele deu um abraço gostoso, profundo, foi muito bonito o último encontro que eu tive com ele. E essas eram as características. Aí, um irmão, discutindo, pensando, disse assim, ele mexe com toda a evangelização, ele mexe com todo o trabalho. Então, será que não seria uma oportunidade, já que nós levamos o café para todas as salas, feito pelos evangelizadores, tinha um grupo que fazia isso, por que não começamos a fazer isso junto com eles? E isso que nos atrapalhava se tornou um primeiro passo, onde esse irmão passou, junto conosco, a levar o lanche para as salas. E o fato de levar o lanche para as salas permitiu que ele não só circulasse naquele momento, mas se sentia útil e referência. E nessa caminhada, ele ia contando para nós como é que estava aquela sala. Ah, fulano hoje deve estar bravo porque aconteceu isso, isso, aquilo, fulano, ciclano. Acabou se tornando um aliado importantíssimo no trabalho. Mas mais do que isso, quando encerrávamos as atividades, lá estava também no momento da avaliação,
Popó subia a escada, descia a escada, jogava papel, tirava papel, fazia barulho, voltava, descia evangelizador atrás, vai embora, já acabou o trabalho, ia até no portão, tchau, ele tchau, dava 5 minutos, ele dava a volta, pulava o muro, lá estava ele de novo na janela, ei, 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 ei. Então, isso nos fez, em determinado momento, mostrar para ele qual era a avaliação. E ele, na cabeça dele, na fantasia dele, ele achava que o momento da avaliação, nós íamos receber espíritos, falar com os espíritos iam dizer o que tinha sido acontecido, o que era mal, o que era ruim. E tivemos uma oportunidade ímpar de conversar com ele, mostrando o que era aquela avaliação, o que conversávamos, por que fazíamos, as dificuldades que tínhamos. Essa curiosidade, essa hiperatividade, essa presença desse irmão conosco, nos fez por vários anos mudar a rotina, a dinâmica do trabalho. Aquele irmão que estava ali, que muitas vezes, hoje é fácil falar, perdíamos a paciência literalmente com ele, talvez tenha sido, durante a caminhada nossa lá, um dos irmãos que mais contribuíram para que o trabalho fosse revisto no seu dia a dia. Mudaram-se regras, refizeram-se acordos, e talvez tenha sido, numa das experiências que nós tivemos com ele, nós tínhamos programado toda uma conversa sobre a natureza durante a semana, porque era um período envolvendo questão ambiental, né? E fizemos toda uma preparação dos evangelizadores, planejamos as atividades e o conteúdo espírita sobre a natureza naquela semana. E como sempre, lá estava ele logo cedo, antes de todo mundo já no portão, esperando a gente chegar, e ele disse assim: vocês não sabem o que aconteceu essa noite. Fulano morreu. Mataram ele. Mataram essa noite. Era um menino já com uns 15, 16 anos, que frequentava, não assiduamente, mas frequentava a nossa casa, tinha sido assassinado por briga, conflito na rua. E essa presença, quando ele sinalizou isso, mantivemos a nossa programação, mas foi um alerta importante. Porque quando os meninos entraram nas salas, não se falava em outra coisa, senão o assassinato deste outro adolescente. E a partir da prece que fizemos inicial ao trabalho e das orientações, o Mário estava presente e o Mário disse assim: todos vão conversar sobre a natureza, mas vocês precisam conversar sobre a natureza a partir daquilo que vai ser um marco para eles hoje, que foi a morte, que foi o assassinato, que para nós significa a vida, a reencarnação, a oportunidade de conversar sobre os espíritos, sobre a reencarnação, sobre a vida dos espíritos. Estou colocando um exemplo bem cotidiano, bem próximo, para que possamos pensar um pouquinho o que é o espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho. Muitas vezes, nos colocamos na evangelização, nas atividades assistenciais, sejam quais forem as atividades, com regras, com formalismos, que se tornam burocracias muito fortes nas atividades da casa. É exatamente o desafio de estarmos com esses irmãos diante das suas necessidades existenciais, materiais, que a assistência nos coloca. Muitas vezes programamos e queremos a ferro e fogo, tomara que não seja literalmente, fazermos com que esses irmãos, mas eu estou há 15 dias preparando uma aula, no sentido estreito da palavra, sobre natureza. Como se a morte daquele adolescente, usando essa expressão mesmo do dia a dia, não fosse tão significativo da vida daquelas pessoas
e de nós mesmos, como se nós não tivéssemos nos tocado e sensibilizado com aquilo. Não, não vamos conversar sobre morte e violência, porque hoje é sobre natureza. Não tem sentido. Quais são as grandes lições que Jesus nos deu? Quais são os exemplos da vida de Jesus, se não estar próximo dos irmãos naquilo que era mais íntimo das suas vidas naqueles momentos? Um texto muito conhecido de vocês do Rio, que eu acabei de ler, já tinha ouvido falar muito, mas ainda não tinha lido, e acabei de ler essa semana, Mergulhando no Mar de Amor, do nosso querido César Reis. Logo, quando Fabiano se torna porteiro do convento, numa das suas meditações, numa das suas reflexões, ele diz assim: nos meus sonhos, onde falava uma voz doce e forte, imaginei uma comunidade portadora da memória de Jesus, baseada estritamente no Sermão da Montanha. Na verdade, nunca imaginei uma ordem, no sentido tradicional da igreja. Imaginei uma reunião de corações, que fosse como um pequeno rebanho com base na igreja dos Atos dos Apóstolos, onde cada um de nós se sentisse parte de um todo tão generosamente explícito que o próprio Jesus ficaria à vontade entre nós. Uma comunidade onde tudo fosse comum e na qual, por causa da solidariedade, não haveria necessitados. O que é que nós temos construído? Qual é o espaço que nós temos convidado os irmãos para construirmos? O espaço que fazemos referência é o espaço físico? Não, de maneira alguma. Esta vivência do Evangelho pode ser dentro da casa espírita, pode ser na rua, pode ser em vários momentos. É aquilo que a Márcia falava, do tempo. Onde eu crio um espaço como um campo relacional. Um espaço como um campo que propicia um mergulho profundo na reconstrução das nossas experiências e das nossas relações. Onde a distância, o autoritarismo, vai se reduzindo à solidariedade e se engrandecendo com ela. Onde construir esse espaço é construir um espaço de convivência. Um espaço de convivência que signifique para nós qualquer possibilidade de construirmos relações diferenciadas em nosso dia a dia. Um espaço significa aquilo que se constrói um com o outro, em uma dinâmica sociocultural. É o espaço que se cria entre as pessoas na relação de convivência. O fundamental é colocar-se com disposição e tempo para o trabalho com o outro, permitindo a criação de um espaço relacional, afetuoso e reconhecedor do outro como sujeito. De um sujeito que tão bem a Márcia nos falou aqui. Porque muitas vezes eu olho para com o outro até com sentimentos de compaixão. Mas às vezes é uma compaixão que cria uma relação desigual. Porque o outro não é visto como sujeito. O outro é alguém que está distante e necessitado de mim. E esse não reconhecimento do outro como sujeito implica, sim, muitas vezes, uma relação autoritária. E em nome da compaixão, criamos uma relação de desigualdade. A convivência é este convívio fraterno,
de união, onde buscamos a transformação moral, sim. Uma transformação que nos toque profundamente. Uma transformação que nos possibilite, sim, repensarmos o nosso dia a dia, repensarmos as nossas atitudes. Ocorre que a convivência é construção de confiança e requer planejamento de atividades de apoio, esquemas planejados para atuação no conflito, estudo dos temas delicados, inclusive dos riscos. As atividades não podem ser desenvolvidas em meia hora, mas devem preferencialmente ser desenvolvidas todos os dias. Pelo menos 4 horas, numa manhã, numa tarde, uma vez por semana no mínimo, porque é um espaço de tempo razoável para se conviver, conhecer, perceber e sentir o outro. Quantas crianças de 8 a 10 anos trabalham, estudam, levando uma vida adulta, uma vida em que elas não podem ser crianças? É preciso garantir-lhes esses momentos. Quantos adultos não tiveram oportunidade de refletir e vivenciar atividades que os levem a perceber o belo? Quantos adultos nunca tiveram oportunidade de conversar em grupos sobre situações comuns e, bem assim, sobre tantas outras situações que podem ocorrer no espaço de convivência? Como é que temos trabalhado, como é que temos pensado esse espaço de convivência? Não é a improvisação, mas é partindo desse cotidiano, das questões e das situações que nos tocam no dia a dia, que a criatividade tem um papel fundamental. A criatividade como estímulo e recurso para a nossa transformação. Pensarmos a criatividade como resultado de um esforço que nos renova, que nos coloca à frente. Não como algo mágico, como se a criatividade não fosse fruto de um trabalho e de um esforço que nos leva ao autodescobrimento, à autoestima, ao autoamor. Aquilo que muitos falam de um enfrentamento criativo. Numa dessas imagens que nós encontramos na internet, encontramos essa belíssima imagem de um potencial criativo, né? 2 meninos encontram um cachorro ali dentro do rio, ali do canal, na verdade, e para tirar esse cachorro lá de dentro, ó a arte que esses meninos aprontam. Jamais chegaria perto disso. Deram conta do recado, né? Então, as situações acontecem no dia a dia e exigem repensarmos as nossas atividades. Então, quando falamos desse espaço de convivência, criatividade, que educação é essa, se não rever as nossas atitudes, formando novos caracteres e hábitos, na fraternidade como antídoto ao orgulho e ao egoísmo, para que possamos analisar e trabalhar os conteúdos da vida sobre a ótica da Boa Nova. O exemplo que trouxe a vocês daquela situação que envolvia aquele adolescente que tinha sido assassinado, permitiu, durante mais de um mês, um diálogo intenso sobre o conteúdo espírita, como nós ainda não tínhamos conseguido realizar, tal o marco que aquilo teve na vida daqueles irmãos. Se nós tivéssemos negado aquela oportunidade de aprendermos a lidarmos com as situações do cotidiano, do que nos serviria o estudo aprofundado das obras sistematizadas por Kardec? E o trabalho é fundamental, não reduzindo o trabalho a qualquer atividade, mas pensando que toda ocupação útil é trabalho, porque o trabalho é uma lei de transformação da nossa vida. É por meio do trabalho que transformamos a natureza, que transformamos a nós mesmos. É o trabalho que potencializa e que permite desenvolvermos a própria criatividade. É por meio do trabalho, seja qual for,
que as oportunidades se dão como uma forma de criação e recriação. E o trabalho se processa, muitas vezes, a partir das atividades mais simples. Tínhamos um grupo de dobradura de papel de uma colega que aprendeu a fazer origami. E fazer um origami, iniciar por um barquinho, fazer uma pequena flor, permitia os meninos reconhecer as durezas da vida. Quando um menino dizia, mas na minha casa não tem flores, na minha casa não tem jardim, na minha casa não tem beleza. Quando, a partir da construção de uma flor, o menino coloca isso, significa que nós precisamos estar muito mais próximo dele. E de que maneira estar próximo dele significa transformação para melhorar as nossas próprias condições. Do meio onde se encontra, desdobrando a capacidade criativa, de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude e a perfeição. Então, quando falamos do espaço de convivência, criatividade, educação pelo trabalho, é um convite a buscarmos esse diferencial, a buscarmos, através das atividades assistenciais, por qual caminho que temos direcionado. E em nenhum momento estamos aqui dizendo que pensar no espaço de convivência, educação, criatividade pelo trabalho, é algo simples, que flui, que é fácil. Ao contrário, exige um estudo profundo da doutrina espírita. Exige um planejamento sistemático e persistente da atividade. Mas também exige uma disciplina muito grande, para que não sejamos rígidos, inflexíveis, incapazes de perceber a dor, o sofrimento, a alegria e a vida que está pulsando junto de nós, nos mais diferentes momentos e circunstâncias. E aí lembrava de uma mensagem de nosso querido Chico, quando ele vai falar exatamente sobre o teu livro. E ele diz assim, a necessidade de escrever o livro de nossas vidas. Se nós iniciamos aqui, pensando nesse espaço de convivência, com uma oportunidade de prática do Evangelho, de um Evangelho vivido, de um Evangelho carregado dessa experiência, como é que estamos escrevendo o livro de nossas vidas? E hoje, rever as páginas de ontem, que não foram tão felizes assim, seja nesta, seja em outras vidas, e que nos coloca hoje, quando abraçamos a nossa querida doutrina espírita, com uma oportunidade de revermos essas páginas infelizes e reescrevermos a nossa trajetória com outras páginas. Como nos lembrava nossa querida Amélia, onde a vida de nosso Mestre Jesus ilumina vidas que tocam outras tantas vidas. É um pouco essa mensagem que nós temos procurado repartir e, principalmente, um convite à reflexão do que temos realizado no campo da assistência social. Obrigado, desculpem aí pelo tempo que eu passei um pouquinho.